Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Marcos, capítulo 1. Em nome do Senhor, vamos estar lendo o texto inteiro. E esse texto fala sobre a história de João Batista, em nome do Senhor Jesus. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia, todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia as roupas feitas pelo camelo, de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. João estava falando de Jesus Cristo. Jesus veio, João Batista preparou o caminho para Jesus, em nome do Senhor Jesus. João Batista foi um homem de Deus, foi um servo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E ele preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus. João Batista batizava com água, mas o Senhor Jesus veio e batizou com fogo e com o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos ter o João Batista como exemplo de profeta, em nome do Senhor Jesus, de pregador da palavra, que sofreu, em nome do Senhor Jesus, as consequências de ser servo de Deus, de ser servo do Senhor. Em nome do Senhor, foi decapitado, perdeu a cabeça. Ele denunciava os pecados das pessoas. Ele denunciava o pecado das pessoas, sabe, o adultério, o lamaçal do pecado das pessoas, e muitas pessoas não gostavam. A maioria não gostavam de ouvir ele falar, porque ele falava a verdade, ele pregava a verdade, ele falava a verdade, em nome do Senhor Jesus. E muitos geralmente não estão preparados para ouvir a verdade, né? Não gostam de ouvir a verdade, se irritam quando ouvem a verdade. Então João Batista pregava a palavra com uma forma assim, de uma forma muito dura. Por exemplo, arrependei-vos e convertei-vos, raça de víbora. Ele chamava as pessoas de raça de víboras, principalmente os fariseus, em nome do Senhor Jesus. E ele dizia que ele era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz que pregava a palavra do Senhor no deserto. Ele comia gafanhotos e tomava mel silvestre. Ele se vestia de pelo, com panos de pelo de camelo, em nome do Senhor Jesus. Vivia uma vida muito simples mesmo, muito humilde. E ele se dedicava totalmente ao Evangelho, a batizar as pessoas e pregar a palavra do Senhor Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo do João Batista, que nós possamos seguir o exemplo de João Batista e pregar a palavra verdadeira, a palavra genuína, pregar a verdade do Senhor, custe o que custar, mesmo que custe as nossas cabeças, assim como custou a cabeça dele. Ele foi decapitado por denunciar um crime, um adultério, E ele denunciava mesmo, ele falava mesmo escancarado, ele pregava rasgado mesmo para todo mundo ver, para todo mundo entender, para todo mundo ouvir, só que muitas pessoas não gostavam de ouvir, em nome do Senhor Jesus. Mas ele foi um servo de Deus e sofreu as consequências de um servo de Deus, e que nós possamos ter João Batista como exemplo, em nome do Senhor, um exemplo de profeta, em nome
do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra aqui, em Romanos 6, fala sobre mortos para o pecado, vivos para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos Jesus, quando nós se batizamos, aceitamos Jesus na igreja evangélica, se batizamos e começamos a seguir a Jesus, começamos a servir a Jesus, se tornamos um evangélico, um cristão, nós estamos mortos para os pecados. Então, o interessante dessa questão é, o nosso corpo é pecaminoso, mas nós temos que diminuir a quantidade de pecados que nós temos. Nós temos que santificar o nosso corpo. Nós temos que morrer para o pecado e viver para Cristo. Alabashuri labaracantrabalassai. Nós temos que renunciar à nossa carne, renunciar aos desejos da nossa carne, os desejos do pecado, os desejos avassaladores do pecado que destrói a vida de um homem, de uma mulher, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos morrer para o pecado e viver para Cristo. Quando nós entramos para a igreja evangélica, se tornamos um evangélico, um cristão evangélico protestante. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus na igreja, quando nós passamos a congregar, a frequentar a igreja, a ser batizado, a ser preparado para ser batizado, e quando nós fomos, depois que nós fomos batizados, em nome do Senhor Jesus, nós estamos mortos para o pecado e uma vida nova se ressurge. Quando nós abandonamos o velho homem, o que é o velho homem? Os velhos hábitos, as velhas atitudes de quando a gente era do mundo, de quando a gente era ímpio, de quando a gente não era conhecedor da palavra. Nós éramos velhos homens, mas hoje que nós estamos com Cristo, você que está com Cristo é uma nova criatura. Então você tem que ser uma nova criatura em Deus e morrer para os pecados e viver para Cristo. Como eu já falei, nossa natureza humana é pecaminosa, mas nós temos que santificar o nosso corpo. Nós temos que santificar a nossa vida. Alabashuri labaracantrabalassai. Pois assim nós vamos viver o verdadeiro evangelho, nós vamos viver verdadeiramente com Deus. Tenha Deus como seu amigo. Tenha Deus como seu Pai. Tenha Jesus como seu mestre, como seu amigo. Em nome do Senhor Jesus. E morra para o pecado e viva para Jesus. Se você ainda não é evangélico, não cometeu essa façanha ainda de morrer para o pecado, de se tornar um cristão, eu te convido a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, procurando uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, congregando na igreja, frequentando a igreja, se batizando. Próximo passo, primeiro passo é aceitar Jesus na igreja evangélica, se converter ao evangelho. Segundo passo é ser batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus, para que você venha ter uma nova vida, para que você venha ser uma nova criatura, para que você venha, em nome do Senhor Jesus, viver uma nova vida com Cristo, para que você venha morrer para o pecado e viver para Cristo, como diz aqui em Romanos 6,
em nome do Senhor Jesus. Reflita sobre essa palavra, tá bom? Reflita como está a sua vida. Você acha que tua vida está bem? Está tudo bem? Ou você está passando por dificuldades? Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Sirva Ele da melhor forma. Se batize nas águas e sirva Ele da melhor forma. Renuncie o pecado em nome do Senhor Jesus e viva para Cristo, que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, desviado, já foi da igreja evangélica e hoje em dia está desviado, está afastado, está afastada, volte para os caminhos do Senhor. Não perca tempo e sirva ao Senhor da melhor forma, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, mortos para o pecado e vivos para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Aleluia, glória a Deus. O que essa palavra quer dizer? O que significa justo na Bíblia? Justo é aquele que serve ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor, aquele que é temente ao Senhor, perante a Bíblia, é considerado justo. Alabaxura, labaracanta, abalaçai. E aquele que não serve a Deus, aquele que não é servo de Deus, aquele até que tem raiva da palavra, tem raiva da igreja, é considerado ímpio. O ímpio, significado de ímpio é injusto. Em nome do Senhor, o ímpio são considerados injustos. E os justos, na Bíblia, é considerado pessoas que servem ao Senhor, que servem o caminho, que segue o caminho do Senhor, que serve ao Senhor da melhor forma, em nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra está dizendo: o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Ou seja, as tribulações do justo, a tribulação do servo de Deus, é transferida para as pessoas que não servem a Deus, que não creem em Deus, para pessoas que têm outras crenças. Outras pessoas também, essa palavra ímpio são para pessoas que têm outras crenças, pessoas que têm outros dogmas, outros entendimentos, outras doutrinas que não seja a Bíblia. São considerados ímpios perante a Bíblia, tá? Perante a Bíblia são considerados ímpios. E ímpio, significado de ímpio é injusto, em nome do Senhor Jesus. E o justo, na palavra de Deus, significa aquele que serve ao Senhor. Aquele que é justo serve ao Senhor, é temente a Deus, é temente ao Senhor Jesus. Então o que acontece? O sofrimento do justo, do servo do Senhor, é transferido para aquele ou aquela que não serve a Deus, que não crê em Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós vemos muitas pessoas que não servem a Deus, que não creem em Deus, que tem muitas tribulações mesmo. O crente passa por tribulação, mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Aquele que é servo do Senhor não é privado das aflições, das tribulações da vida, mas Deus ajuda ele a se livrar de todas as tribulações, de todas as aflições. Então, seja justo, seja íntegro, seja reto, seja temente ao Senhor, seja serva do Senhor. Tenha temor pela palavra de Deus, tenha temor em nome do Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Seja servo, seja serva de Deus. Obedeça as Escrituras, obedeça o mandamento. Vá à igreja, ore, jejue, medite na palavra. Em nome do Senhor Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima. Frequenta essa igreja. Muitos se dizem cristãos, mas não têm igreja. São chamados desigrejados. São crentes, mas não têm compromisso com a igreja. Não tem igreja, não tem compromisso com a obra, nem com a igreja. Não tem igreja. E não pode isso. A pessoa tem que ser cristão, tem que ser crente, tem que ser evangélico. E tem que ter a sua igreja sim, tem que congregar. A Bíblia manda congregar. A palavra diz que nós somos a igreja. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
mas nós precisamos congregar, ter uma igreja, frequentar a igreja. A Bíblia também manda nós obedecermos aos pastores. Como é que nós vamos obedecer os pastores se nós não temos igreja? Se não tem igreja, não tem pastor. Se nós não congregamos em igreja, não tem pastor. Então a Bíblia manda respeitar a autoridade dos pastores, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que congregar sim. Aqueles que é cristão deve congregar, deve frequentar uma igreja, servir a Deus, procurar ser justo nas suas atitudes e tenha temor com Deus. Seja justo nas suas atitudes e tenha temor com Deus. Sirva a Deus, medite na palavra, ore, jejue, vá a uma igreja evangélica, congregue, frequente. Se não é evangélico, se torne um evangélico, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Se está desviado, se está desviada, afastado do caminho do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é a melhor coisa, é o melhor caminho que nós devemos seguir, em nome do Senhor Jesus. Então fique com essa palavra, seja justo, seja íntegro, tenha um espírito de retidão, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Provérbios capítulo 11, versículo 8. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família. Tchau, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Atos capítulo 24, versículo 5, que diz assim, aleluia, glória a Deus, diz assim a palavra: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui está falando sobre uma vez que Paulo foi julgado, foi levado a julgamento, em nome do Senhor Jesus. Por que Paulo foi levado a julgamento? Porque ele pregava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho por onde ele passava. Afinal de contas, quem foi Paulo? Paulo, antes de se tornar Paulo, o nome dele era Saulo. Ele perseguia cristãos, ele perseguia quem era cristão. Ele perseguia quem pregava a palavra de Jesus e levava para a cadeia, levava para a prisão. Porque ele entendia que quem pregava o nome de Jesus eram considerados infratores e blasfemos em nome do Senhor Jesus. Pessoas blasfêmias, pessoas que blasfemavam contra Deus, pessoas que infringiam a lei, pessoas que só queriam causar tumultos. Então, pessoas que não aceitavam a lei. Ele entendia dessa forma. Então, antes dele se tornar Paulo, antes de Deus chamar ele de Paulo, antes de Jesus chamar ele de Paulo, ele era Saulo e ele era conhecido como Saulo de Tarso. E ele perseguia os cristãos. Até que um dia, em nome do Senhor Jesus, ele estava perseguindo um cristão. E Jesus apareceu para ele com uma luz muito forte, e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Em nome do Senhor Jesus. Nesse período aí, ele ficou cego por 3 dias. E a partir desse dia, ele começou a conhecer mais a palavra de Deus. E a partir desse dia, em nome do Senhor Jesus, ele começou a servir ao Senhor, aos pouquinhos, aprendendo, sabe? Não tem quando a gente começa a entrar para a igreja, sem conhecer a palavra ainda, a gente é novo na palavra, os chamados novos convertidos. Paulo se tornou um novo convertido e ele foi apacentado. Algumas pessoas tinham medo de falar com ele, porque afinal de contas ele era um perseguidor, mas muitas pessoas falaram de Deus para ele, em nome do Senhor Jesus, para que ele viesse a levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E a partir desse dia ele começou a pregar Jesus, começou a pregar o arrependimento de pecado, começou a pregar um evangelho cristocêntrico, começou a pregar sobre Jesus. E as pessoas estranhavam, né? Porque no início ele era um perseguidor de cristão e do nada depois ele começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus e tal, e muitas pessoas ficavam com o pé atrás dele, ficavam desconfiado dele. Mas a verdade é que Paulo se tornou um grande homem de Deus, e ele viajou por todo o mundo
por diversos países pregando a palavra de Deus, e ele sofreu perseguições, inclusive ele chegou a ser preso, né? Ele chegou a ser preso, ele chegou a ir em julgamento, e o final da vida dele, ele foi decapitado, infelizmente. Cortaram a cabeça dele. Por que que ele foi decapitado? Porque ele pregava o evangelho. Então o que que eu quero dizer com você, para você? A perseguição contra os cristãos sempre vai existir. O que nós vivemos hoje não é nem a metade do que nós estamos para viver, porque a volta de Jesus está próxima. E a perseguição vai aumentar. Então, quem é cristão, quem é evangélico, aperte os cintos, porque as perseguições vão aumentar, em nome do Senhor, para que as palavras de Deus se cumpram. E aí Deus vai descobrir quem são os verdadeiros remanescentes, quem são os verdadeiros servos do Senhor, quem estão dispostos a ser perseguidos pelo Senhor, a sofrer as consequências até de morte, pelo nome do Senhor. Aí nós vamos ver quem é o verdadeiro cristão. Aí Deus vai ver quem são os verdadeiros cristãos, em nome do Senhor. Então fique com essa palavra, porque Paulo passou de perseguidor a perseguido, entendeu? Ele era perseguidor e se tornou um perseguido simplesmente por pregar a palavra de Deus. E a perseguição, ela vai vir, tá? É real, ela vai acontecer. Se nós já estamos sendo perseguidos hoje, a perseguição ainda vai aumentar ainda mais contra os cristãos evangélicos, em nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos vigiar, em nome do Senhor Jesus. E fica com essa palavra. Medite nessa passagem de Atos 24. Se for possível, leia o livro de Atos todo. Livro de 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, livro de Gálatas, livros que Paulo ajudou a escrever, livros que Paulo escreveu, cartas que Paulo escreveu, 1 Timóteo, 2 Timóteo também. Então, assim, que nós possamos ficar com essa lição de que nós sempre seremos perseguidos, os cristãos sempre serão perseguidos. Se tem cristão que não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Porque os opressores são maioria. Os opressores são quem estão no mundo. E nós que somos cristãos, quem é cristão, sabe que vive na contramão do mundo, pregando o evangelho na contramão do mundo. Então, aqueles que são do mundo persegue os cristãos e oprime os cristãos, assim como Paulo foi perseguido. Então fique com essa palavra, em nome do Senhor. A história do apóstolo Paulo. Eu não falei nem a metade aqui do que ele fez. Eu levaria 1 hora para falar de Paulo aqui para você. Mas que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua família, sua casa. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Lucas 9, versículo 62, que diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. O que Jesus quis dizer para isso? Para esse homem. O homem perguntou aqui no versículo 61, disse assim: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar para despedir da minha família. Aí o Senhor Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Ou seja, aquele homem estava querendo colocar a família em primeiro lugar. Deixa eu me despedir da minha família primeiro, para depois eu te seguir. Aí Jesus respondeu isso: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? Não olhe para trás. Não coloque nada acima de Jesus. Não coloque nada acima de Deus. Não coloque nem a sua família acima de Deus. Jesus, Deus tem que ser acima de tudo, acima de todas as coisas. Deus e Jesus tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. Que nós possamos servir ao nosso Senhor Jesus em primeiro lugar.
que nós possamos servir o nosso Deus em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar, Jesus é em primeiro lugar. Depois vem, lembra daquela passagem que diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar primeiro o reino dos céus. Nós temos que buscar primeiro as coisas do céu. Nós temos que servir primeiro a Deus. Nós temos que servir primeiro a Jesus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não olhe para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. Esqueça o que já passou. Olhe para frente, siga em frente, servindo ao Senhor Jesus, servindo ao nosso Senhor Deus. Não coloque nada em primeiro lugar que não seja Deus, que não seja Jesus. Não coloque nada acima de Jesus, nem a sua família. Jesus, Deus, tem que estar acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Como diz aqui, ó: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ou seja, se você bota a mão no arado, o que é botar a mão no arado? É firmar um compromisso com Deus, tomar uma atitude de servir a Deus. Se você escolhe servir a Deus e depois você olha para trás para querer colocar a sua família em primeiro lugar, a sua própria vida em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus, não é digno de entrar no reino dos céus. A Bíblia também diz que aquele que pensa em salvar a sua própria vida perderá. Aquele que pensa em salvar a sua própria alma perderá. Mas aquele que pensa em perder a sua vida pelo nome do Senhor Jesus, esse será salvo, em nome do Senhor Jesus. Então, põe a mão no arado, tome uma atitude, escolha servir ao Senhor Jesus, escolha servir ao nosso Deus, e não olhe para trás, em nome do Senhor Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Coloque Deus em primeiro lugar, hein? Em nome do Senhor Jesus. Não olhe para trás. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías 51, o versículo 1, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, e para a pedreira de onde forem cavados. Aleluia, glória a Deus. Somente até aqui. Essa palavra é uma promessa que Deus fez para Sião, para a cidade de Sião, em nome do Senhor Jesus, para os habitantes de Sião, em nome do Senhor Jesus. E essa promessa serve para nós, hoje, nos tempos de hoje também. Sabe por quê? Se você está buscando a retidão, o que é retidão? É o caminho da justiça, é o que é reto, é tudo que é justo, é tudo que é reto, é tudo que é certo. Isso é retidão. E a retidão está na palavra de Deus. Então busque a retidão através da palavra de Deus. A palavra está dizendo aqui, ó: vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Aleluia. Que nós possamos buscar a retidão e buscar o Senhor. Através do Senhor, nós obtemos a retidão. O que é retidão? Como eu já falei, é a justiça, é tudo que é reto, é tudo que é certo, é tudo que é íntegro, é tudo que é correto. Aleluia. Busque a retidão através da palavra do Senhor. Quando nós se firmamos na palavra do Senhor, quando nós vamos à igreja, se convertemos ao Evangelho, em nome do Senhor, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós oramos, dobramos nossos joelhos e reconhecemos a grandeza do nosso Senhor, quando nós fazemos a obra na igreja, na rua, na internet, em qualquer lugar, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós estamos buscando um caminho de retidão, o caminho de servidão. E você pode ter certeza que a salvação pertence aos que buscam a retidão através da palavra do Senhor, através dos mandamentos do Senhor. Então busque a retidão. Você já é evangélico, já é evangélica?
Busque a retidão, tenha uma vida de oração, medite na palavra, faça a obra, pregue o evangelho, em nome do Senhor Jesus. Faça propósito, faça voto com o Senhor. Você não é evangélico, não é evangélica? Procure uma igreja evangélica, visite uma igreja evangélica. Procure saber mais sobre a palavra de Deus. Procure ler a Bíblia, nem que seja o Salmo 91, em nome do Senhor Jesus, ou o Salmo 23, para que Deus possa palestrar no seu coração e você entender o verdadeiro significado de ser cristão, de ser evangélico, em nome do Senhor. Visite uma igreja, você que não é evangélico. Visite uma igreja, não te custa nada. Só vai te fazer bem. E tenho certeza que você será abençoado, em nome do Senhor. Comece a buscar o caminho da retidão. A retidão está aqui, ó, na palavra de Deus. A justiça está na palavra de Deus. Tudo que é certo está na palavra de Deus. Tudo que é reto, que é correto, está na palavra de Deus. Então busque a palavra de Deus. Busque servir ao Senhor da melhor forma. Você que já é evangélico, sirva ao Senhor da melhor forma. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca, pregue o evangelho, medite na palavra, faça campanha, faça voto se for preciso, suba o monte se for preciso, mas tenha uma vida de retidão, tá bom? Fica com essa palavra, em nome do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, os teus sonhos, os teus planos, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. E não se esqueça, tenha uma vida de retidão, tá bom? Busque no dicionário o que significa retidão. Pesquisa no Google a definição de retidão que você vai saber o que é. É tudo que é certo, é tudo que é reto, é tudo que é honesto, que é justo, que é íntegro. Então busque a palavra de Deus, porque a retidão está na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Lucas, capítulo 23, versículo 46, que diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos me entrego, e o meu espírito. Tendo isso, dito isso, e expirou. Ou seja, ele faleceu. Mas logo depois ele ressuscitou, né? Em nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus, nós sabemos a história dele. Até quem não é da igreja conhece a história do nosso Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Jesus, ele revolucionou o Evangelho. Ele revolucionou, em nome do Senhor Jesus. Ele foi um revolucionário. Nosso Senhor Jesus, ele foi enviado por Deus para salvar nossas vidas, para morrer no Calvário e ressuscitar pelas nossas vidas, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar a vida eterna, para nos ensinar o Novo Testamento, os novos mandamentos. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para pregar o Evangelho, para fazer coxos andarem, para fazer cego enxergar, fazer paralítico andar. Aleluia. Jesus veio para fazer milagres. Por onde ele passava, ele fazia milagres, em nome do Senhor Jesus. E hoje em dia não é diferente, só que hoje em dia ele está ao lado do nosso Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas o Espírito Consolador está conosco todos os dias, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando ânimo, em nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Sem o nosso Senhor Jesus não tem como chegar a Deus. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, em nome do Senhor Jesus, veio para salvar aqueles que necessitam de salvação. Eu, você, todos nós precisamos serem salvos naquele grande dia,
quando nós chegarmos no reino dos céus, para Deus fazer o julgamento, se vai decidir se nós vamos para o reino dos céus ou se nós vamos para o inferno. Nós temos que fazer por onde aqui na terra. Como nós poderemos fazer por onde entrar no reino dos céus? Aqui, ó, palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, indo à igreja, servindo a Deus, obedecendo a Deus, meditando na palavra, orando, jejuando, pregando o evangelho para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, indo à igreja, obedecendo os pastores, pois a Bíblia manda obedecer os pastores também. Em nome do Senhor Jesus, nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos herdar o reino dos céus. Porque a vida aqui na terra é passageira, gente. A vida aqui na terra passa muito rápido, ela passa no estalar de dedo, quando vê já passou. Mas a vida no reino dos céus é eterna. Nós temos que fazer por onde entrar lá no reino dos céus e viver a vida eterna juntamente com o nosso Deus e com o nosso Mestre Jesus, que veio aqui na terra, sofreu tudo que ele tinha que sofrer, foi crucificado, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi agredido, foi violentado, cuspiram nele, em nome do Senhor Jesus. E ele sofreu tudo aquilo por mim e por você, para salvar nossa alma. Então que nós possamos ter essa reflexão nesse vídeo, que Jesus veio para nos salvar, e é da vontade dele que todos sejam salvos, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher as nossas escolhas, e nós escolhemos caminhos que muitas vezes são caminhos errados, de caminhos de destruição, mas mesmo assim Deus nos permite, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Então escolha o caminho do Senhor Jesus, o caminho da igreja, o caminho da Bíblia, o caminho da palavra de Deus, o caminho da salvação, porque Jesus veio para nos salvar. Amém? Em nome do Senhor, fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios 10, versículo 29, que diz assim: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Aleluia, glória a Deus. O caminho do Senhor é só maravilhas, é só coisa boa. Mas o caminho daqueles que praticam mal são caminhos tortuosos, são caminhos de violências, são caminhos maldosos. Então, escolha a palavra do Senhor, o caminho do Senhor, que nos leva para a vida eterna, que nos leva para a salvação. Escolha a igreja, escolha a palavra do Senhor, escolha servir ao Senhor. Escolha servir ao Senhor, porque o mundo hoje em dia, as coisas não estão fáceis, não. A inversão de valores que tem nesse mundo é muito grande. O certo se torna errado, o errado se torna certo. Para pensar, reflita. O mundo não tem nada para te oferecer, mas Deus tem muitas coisas para te oferecer, inclusive a vida eterna. Então sirva ao Senhor. Siga no caminho do Senhor. Siga no caminho de Deus. Aqui, ó, vou repetir para você. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam mal. Ou seja, os que praticam mal não gostam do caminho do Senhor. Os que praticam mal se desviam dos caminhos do Senhor. E com isso, Deus se afasta desses. Deus se aproxima daqueles que seguem o caminho do Senhor. Siga o caminho do Senhor, que Deus se aproximará de você. Siga o caminho do Senhor,
que Deus se aproximará da sua casa. Siga o caminho do Senhor, que Deus se aproximará da sua família. Você ama a sua família? Você quer o bem da sua família? Então sirva ao Senhor. Ainda que você tenha inimigos, não queira o mal deles. Ore por eles, porque a Bíblia manda orar pelos nossos inimigos. Em nome do Senhor Jesus. Peça que Deus toque no coração deles, que eles venham se converter. Tenha um coração íntegro, tenha um coração reto, tenha um coração justo. Seja justo, tenha pensamento justo, pensamentos que agradam ao Senhor. Tenha um coração agradável ao Senhor. Alabaxu, alabracantrabalaçai. Siga no caminho do Senhor. Siga no caminho de Deus, que a tua vida irá bem, que a tua casa irá bem, que a tua família irá bem, em nome do Senhor Jesus. Não queira seguir os caminhos maus, os caminhos de violência, os caminhos da maldade, os caminhos que não agradam ao Senhor, porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas para a sua família, para a sua casa, Deus tem planos para você. Então siga o Senhor, siga o caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não siga os caminhos do mal, os caminhos que não agradam ao Senhor, os caminhos da maldade. Siga o caminho do Senhor. Sirva ao Senhor, em nome do Senhor. Vá à igreja, ore, jejue e medite na palavra de dia e de noite. Faça a sua parte, que com certeza Deus irá te abençoar. Mas não se esqueça de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Siga no caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 1 Atos de capítulo 1 de Atos, versículo 8, que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Nessa passagem aqui de Atos, capítulo 1, o apóstolo Paulo está descrevendo, né, como foi a ressurreição do Senhor Jesus, como foi a ressurreição do Senhor Jesus e os mandamentos que ele deixou para os apóstolos. E entre um desses mandamentos foi esse: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa palavra se cumpriu. Eles foram testemunhos, os apóstolos de Jesus, os apóstolos, os discípulos de Jesus foram testemunhos, são testemunhos de que ele é a prova viva, de que ele é filho de Deus, de que ele veio para salvar o mundo. Não é à toa que até hoje se fala dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Não é à toa que até hoje se fala do próprio Senhor Jesus. Então, no nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui está dizendo: Mas receberão um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra Jesus estava falando para o discípulo dele, mas serve para nós também. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus, João Batista batizava com água, mas o Espírito Santo batiza com fogo e com Espírito, em nome do Senhor Jesus. E hoje em dia nós somos batizados com fogo no Espírito Santo de Deus, também da mesma forma que os apóstolos foram batizados com fogo do Espírito Santo naquela época. Então, receba o Espírito Santo de Deus, receba o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa,
na sua família. Receba os dons do Espírito Santo de Deus, os dons de línguas, os dons do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. Receba os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Receba o poder de Deus. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos batiza com fogo. Ele nos batiza com o Espírito e com fogo. Em nome do Senhor Jesus. João Batista batizava apenas com água. Mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então receba esta palavra, receba o fogo do Espírito Santo. Receba os dons do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, e você dará testemunho dos dons do Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim como os apóstolos dão testemunho, até hoje nós falamos sobre os apóstolos de Jesus, apóstolo Pedro, né? Mateus, diversos outros, em nome do Senhor Jesus. E até hoje nós falamos dos apóstolos do Senhor Jesus. João, né? Não se pode esquecer de João, em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo veio depois, mas ele era um apóstolo de Jesus também. Então até hoje nós falamos dele e nós vamos continuar falando sempre, para toda a eternidade, não só dos apóstolos, mas de todos os profetas de Gênesis a Apocalipse, de todos os profetas de Gênesis a Apocalipse e do próprio Senhor Jesus e do nosso próprio Deus também. E que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, que nós possamos receber os dons do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Receba os dons do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Receba os dons do Espírito Santo aí na tua casa, na tua vida, na tua família. Em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6, que diz assim: Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra em Provérbios, capítulo 2, fala sobre sabedoria. O título do texto diz assim: o valor da sabedoria. E esse texto fala, Provérbio capítulo 2, fala sobre, como é que eu posso dizer? A importância da sabedoria. Então, que nós possamos ser sábios. Onde nós adquirimos sabedoria? Com a palavra de Deus. Na casa do Senhor, indo à igreja, servindo a Ele com a palavra de Deus, meditando na palavra de dia e noite, tendo uma vida de oração, indo à igreja, congregando, em nome do Senhor Jesus. Busque a sabedoria. Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá sabedoria para fazer qualquer coisa. Quando nós não temos cabeça para parar para pensar, se nós pedimos a Deus sabedoria, naquele exato momento Ele nos dá sabedoria para resolver os problemas diários, problemas básicos do dia a dia e problemas grandes também. Peça a Deus sabedoria, pois Deus nos dá sabedoria a todo momento. Feliz é aquele que busca sabedoria. Bem-aventurados é aquele que busca sabedoria na palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia. A sabedoria está na Bíblia, na palavra de Deus. Está em você buscar o Senhor na igreja, ir numa igreja evangélica mais próxima, frequentar a igreja, assistir às pregações, ouvir as pregações, em nome do Senhor Jesus. Ter uma vida de oração, meditar na palavra de dia e de noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso te dá muita sabedoria. Peça a Deus sabedoria dos céus, que Ele irá te dar, pois o Senhor nos dá sabedoria para vencer
todas as dificuldades da vida, todos os obstáculos da vida, Ele nos dá sabedoria, Ele nos liberta de todo mal, Ele nos protege, Ele nos cura, Ele nos liberta. Deus é tudo que nós precisamos, Deus tem tudo que nós precisamos, inclusive a sabedoria, que nós precisamos ter sabedoria no nosso dia a dia. Nós temos que ter sabedoria no falar, nós temos que ter sabedoria no ouvir, nós temos que ter sabedoria no pensar, nós temos que ter sabedoria no coração. Tenha uma vida sábia, seja sábio, seja sábia. Tenha uma vida sábia, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia. Busque a sabedoria de Deus na palavra de Deus. Vá à igreja, visite a igreja. Procure uma igreja evangélica mais próxima. Ouça a palavra lá. Vá com sua família também. É bom, faz bem. Medite na palavra de dia e de noite. Nem que seja no Salmo 91, nem que seja no Salmo 23, mas medite na palavra. Em nome do Senhor Jesus. Busque a sabedoria de Deus, que Ele te dará toda a sabedoria que você precisa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Fica com essa palavra no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, no capítulo 4 de Tiago, é uma exortação contra o pecado, contra quem comete o pecado, em nome do Senhor Jesus. É uma exortação para que nós possamos se submeter a Deus, que nós possamos se submeter a Deus, somente a Deus, mais nenhum outro Deus, mais nada a não ser Deus, a não ser o nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que nós temos que resistir o diabo, assim ele fugirá de nós. O que é resistir o diabo? É não pecar. O diabo está onde tem pecado. Tudo que tem pecado, o diabo está presente. Desde o momento que você escolhe não pecar, desde o momento que você escolhe não pecar, você está resistindo ao diabo. Então resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele fugirá da sua casa. Ele fugirá da sua família, sabe? Tenha princípios cristãos, tenha princípios bíblicos. Tenha princípios do céu na sua vida, princípios de Deus. Escolha ter uma vida santificada. Se desapegue do lamaçal do pecado. Saia do atoleiro de lama do pecado. Limpe-se do pecado. Eu sei que todos nós somos pecadores. A palavra diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos o maior de todos os pecadores. Nós somos pecadores sim, nós temos pecados, mas nós temos que procurar nos santificar. Mesmo nós sendo pecadores, nós temos que procurar diminuir a quantidade de pecados, que a nossa quantidade de pecados seja bem menor do que a nossa santidade. A nossa santidade tem que ser grande, tem que ser no nível alto. Nós temos que ter uma santidade, nós temos que ter santidade no casamento, santidade no namoro, santidade no trabalho, santidade na família, santidade no meio das amizades. Tem muitas amizades que nos levam para o pecado, que nos levam a fazer coisas erradas, em nome do Senhor Jesus. Então, procure se separar, procure ter uma vida santa, uma vida santificada. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Se o diabo está perseguindo, é porque você está dando brecha. Feche as brechas para que o diabo não entre, para que o diabo não consiga entrar em nenhuma brecha.
O diabo é como se fosse um lobo querendo entrar naquele cercadinho que protege as ovelhas. E se o cercadinho tiver alguma brecha, o lobo entra e devora as ovelhas. Então feche o seu cercadinho. Se proteja do pecado, para que o diabo, o verdadeiro lobo devorador, não entre em nossas vidas para nos tragar, para nos levar para o inferno. Escolha ir para o céu. Se você escolher ir para o céu, tem uma vida santificada com Deus. Tem um casamento santificado, um namoro santificado, um noivado santificado. Tenha convívios santificados, tenha boas amizades, tenha bons relacionamentos que te levam para a igreja, que te levam a meditar na palavra do Senhor. Se afasta das más amizades que te levam para os maus caminhos. Procure se afastar do pecado, que o diabo fugirá de você, em nome do Senhor Jesus. Então resista ao diabo e ele fugirá de você, em nome do Senhor Jesus. Sempre se submeta a Deus. Sempre reconheça que Deus, Ele é tudo em sua vida e na minha vida. Sempre reconheça a grandeza de Deus e resista ao diabo, que ele fugirá de você, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Jeremias, capítulo 12, em nome do Senhor Jesus, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: A queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando eu apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes e cresceram e dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e me provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva para o dia da matança, até quando a terra ficará de luto. E a relva de todo o campo estará seca. Parecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Aí Deus respondeu para Jeremias. Jeremias estava se queixando com Deus. Por que que os ímpios prosperavam? Por que que os ímpios, tudo na vida dos ímpios ia dava certo, ia bem, e com ele era só sofrimento? Aí Deus foi e respondeu para ele. A resposta de Deus: se você correu com homens e eles o cansaram, como podem competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais, junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Aleluia, glória a Deus. Somente até aqui. Essa palavra é muito interessante, eu estava meditando nela. E é uma queixa, né, de Jeremias. Jeremias foi um profeta do Senhor. Para quem não sabe quem foi Jeremias, Jeremias foi um profeta do Senhor e ele pregava a verdade, ele exortava o povo, ele sofria todas as consequências de um profeta, que um verdadeiro profeta sofria perseguições, sofria calúnia, sofria diversas perseguições, diversos sofrimentos. E ele estava se queixando disso, porque ele sofria tanto, e aquelas pessoas que não eram da igreja, aquelas pessoas que não queriam saber de servir a Deus, que não queriam de saber de seguir a Deus, prosperavam, tinham uma vida boa, tinham uma vida abundante, com abundância. E ele se queixou sobre isso. E Deus falou para ele, olha, até a sua família,
Até a sua família é contra você, como diz aqui no versículo 6. Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Então, o que Deus quis dizer para ele? Ele estava com Deus, ele tinha tudo, em nome do Senhor Jesus. Mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, ele pregando a verdade de Deus, ele sofrendo as consequências de um verdadeiro profeta, ele tinha um Deus do lado dele, tinha um Deus verdadeiro do lado dele. E aqueles ímpios que aparentemente estavam prosperando, aquelas pessoas que não queriam saber de Deus, que aparentemente estavam prosperando e tudo estava indo bem na vida deles, um dia eles iriam ser ceifados e levados para o inferno, inclusive os familiares dele, que se colocaram contra ele. Muitas vezes, quem está contra nós é a nossa própria família. Muitas vezes, quem está contra nós é a nossa própria família. Muitas vezes, os nossos inimigos é a nossa própria família. Os inimigos de Jeremias era a própria família dele, que se colocaram contra ele. Mas Deus nos protege dos nossos inimigos. Deus nos guarda, Deus nos guia, mesmo que nós passamos por diversos tipos de sofrimento. Você que é evangélico, evangélica, e passa por diversas provações, continue firme com Deus, porque Deus vai te recompensar na hora certa, em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, fica ligado, porque muitas vezes os seus inimigos são os seus próprios familiares, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E fique ligado, porque os nossos inimigos muitas vezes são pessoas da nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Mas Deus nos protege de todas as artimanhas dos inimigos. Deus nos guia, mesmo diante das provações, da dificuldade. E Ele nos dá o maior galardão, que é a nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus. Então não se aflinja, você que serve ao Senhor, está passando por sofrimentos, não se aflinja, porque na hora certa Deus vai entrar com abundância na sua vida. E os teus inimigos ficaram envergonhados e confundidos, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Aleluia, glória a Deus. Aqui, nessa passagem, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nós percebemos que o apóstolo Paulo está pedindo por oração. Está pedindo por oração porque a oração tem poder. Então, o que nós temos que fazer é orar, em nome do Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias, se está tudo bem ou se está tudo indo, se não está tudo dando certo, como a gente queria, que gostaria que tivesse dando certo, temos que orar. Temos que ter uma vida de oração, temos que buscar, temos que orar, não importa as circunstâncias, nós temos que orar, clamar a Deus, buscar. E aqui está dizendo no versículo 2, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Ele estava pedindo oração. Ora, o apóstolo Paulo era um homem de Deus. As pessoas que estavam ao redor dele, seguindo ele também eram homens de Deus. Homens como Timóteo, como Silas, Barnabé e diversos outros que seguiram o apóstolo Paulo na caminhada dele, missionário. Todos eles eram homens de Deus, mas eles também necessitavam de oração. Então hoje em dia não é muito diferente. Às vezes tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, você olha para eles e vê Deus purinho neles, mas eles também precisam de oração. Todo mundo precisa de oração, porque a oração quebra as cadeias, a oração arrebenta as correntes. Até o pastor da igreja
precisa de oração. Então, temos que orar, temos que buscar, temos que clamar a Deus, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos nos fortalecer, para que nós venhamos se agarrar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque sem oração nós não conseguimos ter contato com Deus. Sem oração nós não conseguimos ter intimidade com Deus. Sem a oração nós não conseguimos conversar com Deus. A oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus, onde nós expomos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as nossas preocupações. Então sempre esteja em oração, a todo momento. Apóstolo Paulo era um homem de Deus, mas ele precisou de oração também. Então ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas que você quer bem, ore pelos seus familiares. Ore pela igreja, ore pelos pastores. Mas também ore pelos teus inimigos, pois a Bíblia manda orar pelos nossos inimigos. Em vez de nós revidarmos os nossos inimigos, nós temos que orar por eles. Porque tudo é conseguido com o poder da oração. Tudo é conquistado com o poder da oração. Então ore em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te abençoar, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.